Voltamos ao debate sobre as enchentes e os impactos nas bacias hidrográficas, ou o que as bacias hidrográficas colaboram para as enchentes e como trabalhar isso. Estamos conversando com o Carlos Humberto sobre o impacto dessas medidas e o Atlas de Vulnerabilidade que foi elaborado pelo Governo do Estado. Como nós estávamos falando sobre isso, né? O que é que nós entendemos? Onde foi a falha? Ora, tudo que se refere a águas, rios, precisa ser tratado dentro de um mapeamento que inclusive já existe, que é o mapa de unidade de gestão hidrográfica. Ou seja, respeitando o próprio curso da natureza. Quando o governo vai criar uma política pública qualquer, que envolve águas, seja estrada, seja barragem, seja qualquer coisa que mexe com a água e não respeita essa divisão já existente, que é a divisão natural, porque a unidade de gestão hidrográfica, ela foi criada respeitando a divisor de águas, né? O próprio divisor de águas. A lei da gravidade, que não pode ser revogada. Né? Agora, quando o governo prefere seguir a divisão geopolítica, ele está politizando uma questão que não pode ser politizada. Por exemplo, igual você está falando, nós estávamos mostrando aqui o pacote da reconstrução do Estado. Eu não vi aqui, pelo menos no que está aqui, no que eu li rapidamente nos jornais, algum investimento em infraestrutura hídrica. Nós estamos em infraestrutura viária, ou seja, que vai acertar as estradas, mas vai acertar agora para depois acontecer a mesma coisa? Vai acertar reconstruindo no mesmo lugar? No mesmo lugar. Ampliando a passagem, os bueiros que passam as rodovias? Vão construir 1.500 casas, aí o colega aqui colocou. Aonde? No mesmo local, onde o rio já disse que não é ali, onde as águas aqui não é ali? Não sei, não temos essas respostas. Por quê? Aí vem um detalhe, finalizando essa palavra minha. É que o governo, quando monta esses pacotes, ele monta nos gabinetes com os técnicos, mas não ouve a sociedade civil que está inserida na discussão ambiental do Estado. E nem o próprio SEAMA, o IEMA, cadê? Eu não estou vendo nenhuma referência a eles. Vai se criar uma nova agência que vai cuidar disso, mas isso aí eu sei lá quando. Mas hoje, cadê a discussão ambiental? É isso que nós questionamos como sociedade civil. Roberto, essa discussão, ela é muito interessante porque, e nós estamos aqui como representantes de comitês de bacia hidrográfica, e é importante entender que o comitê é o local para essa discussão. Então, essa visão da gestão da bacia, ela impreterivelmente passa pelos comitês. E nós temos comitês desde 2001. Do Itaúnas, 2001. No Sul, Benevento, 2003. Sim. Então, nós temos mais de décadas de comitês. É um instrumento previsto na política nacional, previsto na política estadual, e essa discussão tem que ser feita lá. Mas isso que está sendo discutido aqui com relação às enchentes, os seus resultados, por exemplo, o Atlas, né, que foi discutido aqui, nós percebemos que falta uma integração entre os projetos e programas de governo. Falta. E na questão de recursos hídricos, eu sempre digo o seguinte, que o nosso estado está de costas para as águas. Nós viramos de costas. As pessoas têm medo dos rios, principalmente quando falam nas enchentes. Mas elas têm aquele medo, mas elas avançam. Falta de informação e avançam sobre os espaços dos rios. E isso acaba gerando isso que nós estamos vendo aí. Todas as cidades estão praticamente dentro das águas. Quando a pessoa vai fazer um aterro na beira do rio, ela não está imaginando qual a dimensão daquele pequeno impacto dela, que vai ser somado a centenas, milhares de outros pequenos impactos que vão produzir a redução da capacidade de descarga daqueles rios. Né? É importante dizer que o rio tem o caminho dele. O fundo do vale é do rio, ou é do rio corrente, ou é de área úmida. Isso é clássico na literatura. O rio, ele tem o espaço, e o espaço dele não é o mesmo espaço, porque as águas fazem um movimento. Ora sobe, ora desce, tanto a água que está na superfície, quanto a água que está subterrânea e a água que está na atmosfera. Há um movimento, é o chamado ciclo da água. Então isso é natural, não tem como evitar isso. O que ocorre, né, após o desastre? A sociedade se mobiliza, e isso o Espírito Santo já demonstra isso. Quem lembra, vou me reportar às enchentes da década de 79, né,
Foi a maior registrada, foi a maior recente, né? Recente. E nós temos outras, né? Mas, por exemplo, vou me reportar 1960. 79. Nós tivemos isso aí, o povo é solidário, o povo se une na desgraça, né? Mas isso basta? Quer dizer, até quando o povo vai ficar unindo? Nós precisamos de quê? De projetos claros, projetos técnicos, de obras de infraestrutura hídrica. Nós precisamos rodar esse sistema de gestão de recursos hídricos, que o Roberto citou, que é o sistema estadual e sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos. Nós precisamos colocar tudo isso. E precisamos, além disso, nós precisamos fazer a conexão entre os programas de governo. Você pega uma indústria que está licenciada numa área de mata ciliar. Quem licenciou isso? Secretaria de Meio Ambiente. Tem relação com o que nós estamos falando? Tem. Uma abertura, construção de uma escola. Nós temos muitas escolas que foram construídas em áreas de mata ciliar, quase dentro dos rios, quadra, campo bom de bola. Quer dizer, nós temos muitas intervenções governamentais e onde sinaliza que o próprio governo, que o próprio poder público não ouve o seu sistema de gestão de meio ambiente. Ele não ouve. Quer dizer, ele constrói um hospital, ele constrói uma praça, constrói uma escola numa área de mata ciliar. Aí o telespectador pergunta, há solução para isso? É claro que há, é preciso ter solução para isso. Nós precisamos ter um programa claro que faça o mapeamento das áreas de riscos. Precisamos ter um programa integrado com a sociedade e o comitê é parte lá. E estabelecendo metas. Nós temos que recompor a vegetação que protege as águas, a mata ciliar. Nós precisamos, a água é extremamente importante para qualquer meio de produção. Não há como produzir isso aí. Só recapitulando alguns pontos desse episódio, né, que foi trágico para a gente. Quase 30 vidas, né, foram perdidas com essa enchente diretamente, né, fora as doenças que estão sendo causadas, algumas com diagnósticos tardios, que vão levar a óbito também. Não sei se foram já colocadas nesse diagnóstico da enchente. Mas essa enchente, e a maioria das enchentes, ela tem duas bases. Uma é as áreas de encostas que se encharcam com grande quantidade de água e vão desmoronando, principalmente aquelas que não têm a vegetação ciliar e que têm construções que brocaram, né, a drenagem natural que foi produzida na escultura natural, né, do relevo. E outra da área das inundações, as áreas que são suscetíveis às inundações, que a gente sabe, hoje pode secar. Tem algumas áreas de Vila Velha que depois de uma semana de estiagem, com sol forte, ainda estão úmidas e debaixo d'água. Então, essas áreas são adequadas para habitação? São adequadas para reconstrução? Essa é a grande questão, né? A gente tá falando e volto a dizer, né? Essas áreas não deveriam, né, serem habitadas e muito menos, como disse o Hélio, serem utilizadas para a construção, né, de bens públicos, né, que vão atender a população, né, como unidades de saúde, como escolas, como creches, né? Por quê? Porque é sempre uma perda de valor e a saúde. Porque aquele habitar ali, ele não vai ser mais o mesmo, depois de passar por uma inundação, né? E a gente vê, assim, quem está mais próximo do poder público, né? Eu hoje trabalho no poder público de Santa Leopoldina, né? Foi seriamente afetado, né? Foi seriamente afetado. A gente vê o quê? A dificuldade, às vezes, do município de ter áreas, né, do município para a construção de algumas obras que o próprio governo oferece, acabam fazendo com que o prefeito, na ânsia, né, de atender a população com aquele imóvel, com aquela unidade de saúde, com aquela escola, acaba destinando um terreno, o único que tem, que às vezes, que está numa área vulnerável, né? Mas o que não deve ocorrer. Mas por que ocorre isso? Porque o próprio município, às vezes, não tem condição financeira de adquirir uma área melhor, né? Uma área que não seja vulnerável,
para poder estar colocando essa unidade de saúde. Mas porque faz um investimento que acaba sendo jogado no sim, lixo, porque, mas é porque o Valo, o que acontece? Os governos, eles não se entrosam, não existe uma linha, né? O recurso um planejamento que vem, adequado, não tem, porque o recurso que vem do governo federal, por exemplo, ele vem para construir um posto em uma unidade de saúde. Mas quem tem que dar o terreno é o município. Exato, é a contrapartida. É a contrapartida obrigatória. Se não tiver o terreno, se não tiver o terreno, não tem obra. Né? Se não tiver o terreno, não tem escola. E o município muitas vezes não tem nem recurso para desapropriar, né, uma área adequada. Exatamente, adequada, para poder estar abrigando aquele local. Então, isso que o Hélio colocou aí é muito frequente em vários municípios ocorrerem. Lá no município mesmo tem uma obra que foi feita recentemente, tá? Que foi toda alagada agora com recurso federal a obra. Né? Por quê? Porque não tinha uma outra área. O prefeito, sabiamente, o ano retrasado, adquiriu agora uma área. Mas todo o processo, Almir, também de licenciamento dessa área, para até que chegue a um ponto de você construir, é muito moroso. Aí entra, né? Que nós estamos falando. O próprio governo do estado, o IEMA, o processo de licenciamentos de áreas, né? Às vezes até áreas boas para construção, ele é muito lento. Não tem uma estrutura para trabalhar. Então, acabam os municípios atropelando algumas coisas, tá? Para poder atender a reivindicação da população, porque o próprio sistema, né, é muito lento. Nós vamos dar um rápido intervalo, voltamos para o último bloco. Fique conosco.